Rochas e pedras espaciais. Até quando nós vamos escapar? Olha só, por que insistir nesse tema? Qual o tema? Asteroides. Insistir por um único e simples motivo. Eles ameaçam a raça humana. Vejamos alguns exemplos. Em 2013, um gigantesco meteorito, cerca de 30 metros, caiu na Rússia. Mais de 1000 feridos. Foi uma explosão equivalente a várias bombas de Hiroshima. Setembro de 2015, um gigantesco asteroide passou raspando pela Terra. Detalhe, os cientistas só ficaram sabendo da sua existência um pouco tempo antes. Imagina você se tivesse vindo em rota de colisão com a Terra. Não haveria tempo para nada. Não temos como negar, os asteroides são uma ameaça real. A coisa é séria, muito séria. Bem mais séria do que a gente imagina. Mas eu vou te dizer uma coisa, a partir daquilo que eu tenho lido, observado, mesmo não sendo astrônomo nem astrofísico, eu tenho percebido uma grande preocupação das agências espaciais. Antes de continuar, quero te fazer um convite bem rápido. Você ainda não se inscreveu no canal? Então aproveita esse momento, faz isso agora, se inscreve. Além de ser rápido, é grátis. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe em suas redes sociais. Conto com a sua participação. Continuando. A colisão de um asteroide com a Terra pode até parecer coisa de filme, mas não é. A ciência da área astronômica tem demonstrado, através de cálculos e pesquisas, que colisões já aconteceram no passado e que vai acontecer de novo. Em outras palavras, segundo os astrônomos, é difícil saber exatamente quando uma rocha espacial vai nos atingir. Nosso planeta tem as marcas de antigas colisões de asteroides com a Terra. São crateras enormes que estão visíveis até hoje. Isso sem falar das milhares de crateras da Lua. Nosso satélite natural recebeu o impacto de asteroides ao longo de milhões de anos. Mas é bom destacar, mesmo com toda a tecnologia atual, os astrônomos e especialistas não podem garantir quando será o próximo impacto, e muito menos onde o asteroide vai cair. E aqui, só para quem não sabe, os asteroides são corpos celestes que sobraram do início da criação do nosso sistema solar. Se a gente fosse usar um exemplo bem simples, é como se depois da construção de uma casa ficam aqueles restos de pedra e muito entulho. Ou seja, os asteroides são parte do material que não foi capaz de formar um planeta rochoso. Os asteroides não possuem um formato único. Na maioria das vezes, são de forma irregular. Existem asteroides de vários tamanhos. Podem ter apenas alguns metros ou podem ter quilômetros de diâmetro, como é o caso, por exemplo, do asteroide chamado Ceres. Vale lembrar que, praticamente todos os dias, vários pequenos asteroides conseguem atravessar nossa atmosfera. Na maioria das vezes, são queimados pelo calor. Quando isso acontece, um asteroide chamado de meteoro ou bola de fogo. Quantos de nós já não vimos as chamadas estrelas cadentes? Quando um pequeno asteroide consegue atingir a Terra, ele é chamado de meteorito. E aqui chegamos ao ponto principal deste vídeo: a possibilidade de um grande asteroide vir em rota de colisão com a Terra. Veja, dependendo do diâmetro, da sua composição, da sua velocidade, um asteroide pode causar uma grande destruição se colidir com o nosso planeta. A NASA e a ESA estão suando a camisa. As agências espaciais estão realmente preocupadas com a extinção da humanidade. Americanos, europeus, russos, todos estão de olhos bem abertos. De olhos bem abertos para o asteroide com maior possibilidade. Possibilidade de colidir com a Terra. Seu nome? Apófise. Em outros vídeos eu já falei sobre esse asteroide. Um asteroide assustador. Assustador porque ele está matematicamente destinado a colidir com o nosso planeta. Em poucas palavras, em 2029, o Apófise vai passar bem próximo da Terra. Segundo os cientistas, se ele passar numa certa região chamada buraco da fechadura, a força gravitacional da Terra vai dar uma puxadinha nele e aí
o destino vai estar traçado. Aí não tem jeito. Em 2036, a possibilidade do Apófis colidir com a Terra é quase 100%. E vou te dizer uma coisa, isso não tem nada de conspiração, de achismo, é matemática, é cálculo. Se no ano de 2036 o Apófis colidir com a Terra, será a morte de bilhões de pessoas. E sempre vale a pena lembrar, o Apófis não é teoria da conspiração. O Apófis não é conversa para boi dormir. O Apófis é real. Para você ter uma ideia, cientistas de diferentes países, de diferentes ideologias, mesmo havendo divergência entre eles reconhecem. O Apófis é a pior ameaça vinda do espaço. Olha só para você ter uma ideia, russos e americanos estão divergindo na forma como lidar com essa questão. Divergindo na estratégia de destruir o Apófis, ou pelo menos desviar sua trajetória. Uma coisa já é certa, a comunidade europeia já deu grana e sinal verde para os russos prepararem bombas atômicas. Sinal verde para destruir o Apófis. E qual seria a estratégia dos russos? Em 2036, quando o Apófis começar a se aproximar, os russos vão enviar bombas nucleares para detonar a rocha espacial. Os americanos discordam. Segundo a NASA, essas bombas só vão quebrar e espalhar o asteroide para tudo que é lado. Tá, tudo bem. Então qual é o projeto da NASA? A proposta dos americanos é enviar uma espécie de sonda para tentar desviar a trajetória do asteroide. Minha opinião, governos e cientistas estão desesperados. Pouquíssimo tempo para tentar desenvolver uma tecnologia de defesa. Defesa contra o Apófis. E o pior, uma defesa que ninguém sabe se vai dar certo. Mas existe um plano B. Se o asteroide Apófis não for barrado a tempo, se o Apófis colidir com a Terra, só resta uma coisa: tentar uma evacuação em massa. Tentar salvar o maior número de pessoas possível. E essas pessoas, eu, você, nossos familiares, de algum modo têm que se preparar. Mas se preparar como? Procurar abrigos subterrâneos, acumular água, comida em lata, comida em conserva. Por fim, contar com a sorte. E a sorte vai depender muito de onde o Apófis vai cair. Sim, devemos sim falar sobre asteroides. Falar sobre o Apófis. Falar com coragem. Mas coragem não significa não ter medo. Eu tenho medo, por isso que eu falo. Eu acho que é uma forma de encarar esse medo, é falar sobre ele. Com medo e coragem, a gente não deve esconder o rosto. Devemos sempre encarar a realidade de frente. A gente até pode tentar fugir da realidade, mas ela com certeza vai atrás de nós. E aqui eu vou sempre ressaltar, sempre eu vou sublinhar, o medo faz parte da existência humana. Sem ele, não haveria a sobrevivência da espécie. Que a gente não tenha medo de sentir medo. Mas, se não for assim, com certeza a gente vai estar preparado. Se o Apófis for o nosso destino, que assim seja. Uma coisa é certa, todo asteroide pode ser uma ameaça ao nosso planeta. Vamos continuar observando e compartilhando tudo que diz respeito a essas rochas espaciais. E que a misericórdia do nosso Deus esteja sobre nós. Amém.